O CEO anônimo virou o amor que ela nunca esqueceu após uma confusão inesperada. Marina Soares acordou em um pesadelo de olhos lacrimejantes. Uma conjuntivite feroz havia tomado conta dela, e mesmo assim estava prestes a atravessar as portas de um dos eventos mais badalados do ano, um casamento. O problema? Ela não conseguiria enxergar nada bem. Apenas sombras e contornos. Quando a porta se abriu, sentiu o peso do olhar de muitos sobre ela. Maquiagem perfeita, vestidos brilhantes, sorrisos forçados. E no meio dessa confusão glamurosa se encontrava Diniz, o enigmático CEO de uma das maiores empresas do país. Ela sabia que ao final daquela cerimônia estranha, ela seria a esposa dele. Mas sua mente não conseguia processar nada. As palavras do sacerdote ecoavam em um mar de confusão e incertezas. Aceita Diniz como seu marido? A pergunta ecoou, e uma simples resposta de sim fez sua vida mudar para sempre. Ela tocou na mão dele, que era quente, mas havia algo distante, quase gélido. Sentiu um nó na garganta. Como foi parar ali? O que era essa transação que mal entendia e que parecia ir além do que assinou? Os dias seguintes foram um turbilhão. Diniz mostrava-se distante. Os olhos dele, sempre focados em números e estratégias, não pareciam perceber a nova vida que começava. Marina se sentiu como uma sombra na casa ampla e fria. As festas que frequenta eram labirintos de intrigas e rivalidades, especialmente por causa de Marisa, a ex-esposa dele, que parecia aparecer como um fantasma em cada esquina. A rivalidade era palpável e as gargalhadas dela sugestivas. Marinava insegurança, enquanto o mundo girava em torno daquela azáfama. Mas em uma dessas festas, um brilho suave a atraiu. Elisa, sua amiga de infância. O abraço delas foi um alívio no meio daquele caos. Elas se sentaram e colocaram a conversa em dia, mas logo Elisa trouxe uma bomba. Lucas, o ex-marido de Marina, estava com alguém que conhecera na rede social. O coração de Marina afundou. Ele nunca havia realmente saído da vida dela. A traição dele a fazia sentir-se como um peão em um tabuleiro de xadrez, sendo movida por outros. Enquanto sua avó pressionava sobre a felicidade e a família, Marina hesitou. Como abrir-se para Diniz, que parecia tão indiferente? Contudo, seu coração começou a desmentir suas certezas. Diniz tinha momentos de fragilidade, uma vulnerabilidade que rachava seu exterior empresário. Ele estava se mostrando mais humano do que o esperado. As conversas, antes frias, agora revelavam um homem lutando também com seu passado. Então segredos familiares começaram a surgir. A descoberta de um passado que poderia unir os dois de formas inesperadas trouxe vida a uma chama que Marina pensava ter se apagado. O que realmente significava compromisso? O caminho familiar do divórcio ou o desafio de encarar seus medos e a possibilidade de um amor autêntico? Neste clímax de confusão, Diniz a surpreendeu. Marina, eu sinto algo por você. Não é só um contrato. O tempo parou. O mundo desmoronou. Agora ela precisava decidir. E então, uma revelação sobre o passado surgiu na mente dela, pronta para mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
O tempo parecia ter congelado naquele instante em que Diniz revelou seus sentimentos. O coração de Marina batia forte, suas mãos tremiam. Ela queria acreditar, mas uma sombra do passado ainda pairava sobre eles. Como assim? Algo mais que um contrato? Perguntou, sem conseguir esconder a mistura de esperança e desconfiança. A intensidade no olhar dele a inquietou. Mas antes que pudesse processar a resposta, o ambiente ao redor dela começou a tremer. Um grito cortou o ar. Do lado de fora da mansão, um clarão ofuscante explodiu. Estava tudo em movimento. Convidados começaram a correr. O caos se instalou. Instintivamente, Marina segurou a mão de Diniz, buscando proteção. O que está acontecendo? Ele parecia tão confuso quanto ela, mas havia um toque de determinação em seu rosto. As pessoas se aglomeravam perto da entrada, mas logo recuavam, como se um gato tivesse sido solto entre os pombos. Marina foi empurrada pela multidão em direção à porta. Quando conseguiu se desvencilhar, avistou o que causava a comoção. Um carro de polícia e vários homens com coletes à prova de bala cercavam a mansão. O merecido glamour do evento havia dado lugar ao temor palpável. Os sussurros se tornaram gritos e a música que preenchia o ambiente foi substituída pelo som da sirene. Marina, ela ouviu o chamado de Elisa, que havia se perdido no tumulto. Antes que pudesse responder, um estrondo fez suas entranhas se revirarem. A porta da frente se abriu com força e um homem encapuzado entrou, eufórico, gritando algo que não conseguia entender. Todos se afastaram, amedrontados. Seus rostos refletindo o pânico. Diniz envolveu Marina com um braço, puxando-a para perto. Ele estava tenso, os músculos retesados como cordas. "Fique perto de mim", ele ordenou, a voz baixa e firme. No entanto, independente da proteção dele, as palavras do estranho ecoavam na cabeça de Marina. "O contrato, você não sabe o que ele significa." Com cada sílaba, mais certeza surgia dentro dela. Aquilo não era apenas um casamento. Havia algo maior, uma rede de mentiras tecidas em torno deles. Marina não tinha certeza, mas as pontas estavam começando a se conectar. O passado de Diniz, a rivalidade com Marisa, as intrigas do mundo empresarial. Tudo parecia ter uma ligação, uma verdade que ninguém queria aceitar. E então, enquanto se concentrava, um nome veio à mente, como um sussurro em meio ao barulho. Lucas, o ex-marido. O homem que havia deixado marcas profundas em seu coração. Qual era a ligação dele com Diniz? Enquanto tentava processar isso, uma detetive se aproximou dela. Preocupação nas feições, como quem sabe mais do que deveria. "Você é Marina Soares?" A mulher parecia determinada, e Marina sentiu um frio descer pela espinha. "Sim, por quê?" A voz dela saiu mais fraca do que esperava. "O seu nome aparece em documentos. Um caso complexo." A detetive respondeu, e a multidão ao redor começou a diminuir. Os olhares curiosos fixados nela e em Diniz. Marina olhou para Diniz, que agora parecia estar lutando com um misto de preocupação e raiva. A revelação estava prestes a deslanchar uma correnteza de segredos. Que documentos eram aqueles? Que compromisso Diniz tinha com seu ex-marido, que a essa altura parecia mais um estrangulador de sua felicidade do que um mero passado? "Marina!" Diniz começou, mas ela interrompeu, sentindo que tudo o que ela pensava saber estava prestes a virar pó. "Diniz, o que está acontecendo?" De repente, ele parecia um estranho, e ela estava prestes a descobrir coisas que poderiam separá-los para sempre. Um silêncio pesado se instalou enquanto todos os olhares se voltavam para o casal. E ali, entre a polícia e os gritos, Marina percebeu que aquela era a primeira vez que realmente sentia que tudo ao seu redor estava se desmoronando. O que mais Diniz não havia contado?
E o que exatamente seu ex-marido tinha a ver com tudo isso? As perguntas não paravam de surgir, deixando-a em um estado de angústia cada vez mais profundo. A revelação estava próxima. E, nessa fração de segundo, suas vidas mudariam para sempre. O silêncio pesado continuou. Todos os olhares na sala focados em Marina e D. A detetive parecia ter cometido um erro, mas o jeito que estava olhando a fez sentir que a verdade estava prestes a explodir. Que documentos? A voz de Marina saiu como um sussurro, mas havia uma intensidade por trás dela. A expressão de Diniz mudava. Ele estava em conflito. Os olhos dele refletiam um pânico que ela nunca tinha visto antes. Marina, ele começou, mas as palavras não vinham. A detetive se aproximou ainda mais, sua voz baixa, mas firme. Tem a ver com informações que você não conhecia sobre seu ex-marido. E aquilo foi um estalo em sua mente. Uma conexão. As peças começaram a se encaixar, mas não do jeito que ela esperava. O passado que acreditava enterrado estava vindo à tona. O que você quer dizer com isso? As palavras saíam mais rápidas agora. Cada sílaba carregava medo e determinação. No seu divórcio, Marina, seus bens foram utilizados de forma errada, a detetive disse. Mas antes que pudesse prosseguir, um barulho estrondoso cortou o ar. Era como um tiro, seguido por gritos. O pânico tomou conta da multidão. Marina sentiu seu corpo tremer. Diniz a puxou novamente, puxando-a para um canto. Mas aí, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um homem foi visto correndo em direção a eles. Ele parecia estar em chamas, o rosto contorcido em raiva. E no meio da baderna, o olhar dele encontrou o de Diniz. Diniz, você não pode fugir do que fez. O homem gritou. Diniz congelou. A expressão dele ficou indistinta, como se o chão tivesse sumido abaixo de seus pés. A tensão era palpável e o mundo ao redor desapareceu. Marina não sabia o que pensar. O homem avançava e a cada passo Diniz parecia pequeno. Eu sei o que você fez, você e aquele contrato. A verdade estava bem diante dos nossos olhos. Foram as palavras que ecoaram. As risadas desapareceram. As músicas estavam abafadas. Cada palavra do homem parecia arrancar um pedaço da confiança que Marina tinha em Diniz. As memórias começaram a se agitar em sua mente. O contrato que tinha assinado. O casamento. Os sussurros da ex-esposa Marisa. O que havia de tão escandaloso? Você sabe quem eu sou? Eu sei o que você planejou. O homem disse, e mesmo a multidão em volta parecia absorver a energia daquele momento. O ar estava pesado, e o chilear dos pássaros fora da mansão parecia um eco distante. Marina sentiu o coração apertar, e ele estava certo. Havia algo de errado ali. Diniz estava emaranhado em algo que ele não havia explicado. O olhar de Diniz era um misto de dor e vergonha. Ele não era apenas o CEO frio e distante que conhecia. Havia algo escuro em seu passado que ele não tinha conseguido enfrentar. Marina, Diniz começou novamente, mas as palavras não saíam. O homem se aproximou ainda mais e os moradores da casa estavam espremidos em volta, assistindo. Você não pode continuar com essa farsa, Diniz. A sua verdade está prestes a vir à tona. As luzes que antes brilhavam na festança agora pareciam desvanecer. E a verdade era como uma tempestade prestes a cair. O silêncio se instaurou novamente, interrompido apenas por gritos de dentro da mansão. A cada momento, Marina se perguntava se Diniz realmente era quem dizia ser, ou se estavam todos prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo. O que mais ele escondia? O que realmente significavam aqueles documentos? No fundo, a única certeza que tinha era que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. E essa revelação estava prestes a detonar a já frágil estrutura da sua nova realidade. O silêncio pesado continuou. Todos os olhares na sala focados em Marina e Diniz.
A detetive parecia ter cometido um erro, mas o jeito que estava olhando a fez sentir que a verdade estava prestes a explodir. Que documentos? A voz de Marina saiu como um sussurro, mas havia uma intensidade por trás dela. A expressão de Diniz mudava. Ele estava em conflito. Os olhos dele refletiam um pânico que ela nunca tinha visto antes. Marina, ele começou, mas as palavras não vinham. A detetive se aproximou ainda mais, sua voz baixa, mais firme. Tem a ver com informações que você não conhecia sobre seu ex-marido. E aquilo foi um estalo em sua mente. Uma conexão. As peças começaram a se encaixar, mas não do jeito que ela esperava. O passado que acreditava enterrado estava vindo à tona. O que você quer dizer com isso? As palavras saíam mais rápidas agora. Cada sílaba carregava medo e determinação. No seu divórcio, Marina, seus bens foram utilizados de forma errada. A detetive disse. Mas antes que pudesse prosseguir, um barulho estrondoso cortou o ar. Era como um tiro, seguido por gritos. O pânico tomou conta da multidão. Marina sentiu seu corpo tremer. Diniz a puxou novamente, buscando um lugar seguro, mas a confusão se espalhava. Estavam cercados por pessoas em estado de choque, gritos se misturando a desespero. Então a porta da mansão se abriu com um estrondo, revelando um homem ensanguentado, os olhos arregalados, ofegante. Era Lucas. Marina! A voz dele ecoou, penetrando o caos. Diniz ficou paralisado. A expressão dele virou uma máscara de horror. Lucas avançou sem hesitar. A fúria em seu olhar incendiava qualquer esperança de paz. O que você fez, Diniz? Você e aquele contrato. Agora eu sei a verdade. Ele estava histérico, os punhos cerrados. A multidão prendeu a respiração. O ambiente tinha sido tomado por um silêncio tenso, como se o tempo tivesse sido cortado. Diniz manteve-se firme, mas o tremer em suas mãos não passou despercebido. Lucas, se acalme. Não é o que você pensa. A voz dele tremulava, como se tentasse manter seu centro. Marina olhou para o ex-marido, o coração dela disparando. Aquilo era o esperado? O que Lucas sabia? Mas Lucas não estava ouvindo. Ele se virou para Marina, os olhos inflamados. Eu fiz uma descoberta que vai destruir o que você acha que é real. Diniz não é o homem que você pensa que é. O rosto de Marina empalideceu. Um nó na garganta se formou. A confusão era total. O que ele queria dizer? Eu entrei em contato com pessoas que sabem sobre os negócios de Diniz. Ele não está apenas em algo ilegal. Ele é parte de um grande esquema. As palavras de Lucas eram venenosas, atrasando cada pensamento claro que tentava emergir na mente de Marina. Diniz se afastou levemente, como se as palavras o ferissem fisicamente. Marina, ouça-me, Diniz finalmente falou, sua voz mesclando desespero e determinação. Isso é tudo uma mentira. Eles querem nos manipular, criar uma narrativa para desviar a atenção. Mas Marina não sabia no que acreditar. As lembranças de Lucas sinalizavam seu relacionamento tóxico. Mas agora Diniz, ela queria confiar nele. Mas o medo de ser enganada inundava sua mente. Então, no meio dessa tormenta, alguém gritou: "Ele está vindo!" E do lado de fora, uma nova sirene começou a tocar. Um grupo de policiais entrou, com expressões sérias, os olhares determinados. Mas em vez de alívio, o impacto do momento parecia aumentar, as intenções deles misturando-se ao caos. O que estava oculto no passado de Diniz? E ali, entre as vozes confusas, os rostos brancos de pânico, e a verdade que estava prestes a desabar, Marina, percebendo que tudo estava se quebrando ao seu redor, uma única ideia dominou seus pensamentos. O que mais Diniz estava escondendo? As perguntas ecoavam na mente dela, e nesse turbilhão, sua vida nunca mais seria a mesma. A revelação estava prestes a explodir, mas ela sentia que tudo ainda estava interligado por fios invisíveis,
prontos para serem rompidos. O silêncio pesado continuou. Todos os olhares na sala focados em Marina e Diniz. A detetive parecia ter co. Que documentos? A voz de Marina saiu como um sussurro, mas havia uma intensidade por trás dela. A expressão de Diniz mudava. Ele estava em conflito. Os olhos dele refletiam um pânico que ela nunca tinha visto antes. Marina, Ele começou, mas as palavras não vinham. A detetive se aproximou ainda mais, sua voz baixa, mas firme. Tem a ver com informações que você não conhecia sobre seu ex-marido. E aquilo foi um estalo em sua mente. Uma conexão. As peças começaram a se encaixar, mas não do jeito que ela esperava. O passado que acreditava enterrado estava vindo à tona. O que você quer dizer com osso? As palavras saíam mais rápidas agora. Cada sílaba carregava medo e determinação. No seu divórcio, Marina, seus bens foram utilizados de forma errada, a detetive disse. Mas antes que pudesse prosseguir, um barulho estrondoso cortou o ar. Era como um tiro, seguido por gritos. O pânico tomou conta da multidão. Marina sentiu seu corpo tremer. Diniz a puxou novamente, buscando um lugar seguro, mas a confusão se espalhava. Estavam cercados por pessoas em estado de choque. Gritos se misturando a desespero. Então a porta da mansão se abriu com um estrondo, revelando um homem ensanguentado, os olhos arregalados, ofegante. Era Lucas. Marina. A voz dele ecoou, penetrando o caos. Diniz ficou paralisado. A expressão dele virou uma máscara de horror. Lucas avançou sem hesitar. A fúria em seu olhar incendiava qualquer esperança de paz. O que você fez, Diniz? Você e aquele contrato. Agora eu sei a verdade. Ele estava histérico, os punhos cerrados. A multidão prendeu a respiração. O ambiente tinha sido tomado por um silêncio tenso, como se o tempo tivesse sido cortado. Diniz manteve-se firme, mas o tremer em suas mãos não passou despercebido. Lucas, se acalme. Não é o que você pensa. A voz dele tremulava, como se tentasse manter seu centro. Marina olhou para o ex-marido. O coração dela disparando. Aquilo era o esperado. O que Lucas sabia. Mas Lucas não estava ouvindo. Ele se virou para Marina, os olhos inflamados. Eu fiz uma descoberta que vai destruir o que você acha que é real. Diniz não é o homem que você pensa que é. O rosto de Marina empalideceu. Um nó na garganta se formou. A confusão era total. O que ele queria dizer? Eu entrei em contato com pessoas que sabem sobre os negócios de Diniz. Ele não está apenas em algo ilegal. Ele é parte de um grande esquema. As palavras de Lucas eram venenosas, atrasando cada pensamento claro que tentava emergir na mente de Marina. Diniz se afastou levemente, como se as palavras o ferissem fisicamente. Marina, ouça-me. Diniz finalmente falou, sua voz mesclando desespero e determinação. Isso é tudo uma mentira. Eles querem nos manipular, criar uma narrativa para desviar a atenção. Mas Marina não sabia no que acreditar. As lembranças de Lucas sinalizavam seu relacionamento tóxico. Mas agora Diniz, o homem que havia tentado conquistar seu coração, estava apresentando uma face mais obscura. Ela queria confiar nele, mas o medo de ser enganada inundava sua mente. Então, no meio dessa tormenta, alguém gritou: "Ele está vindo!" E do lado de fora, uma nova sirene começou a tocar. Um grupo de policiais entrou, com expressões sérias, os olhares determinados. Mas em vez de alívio, o impacto do momento parecia aumentar, as intenções deles misturando-se ao caos. O que estava oculto no passado de Diniz? E ali, entre as vozes confusas, os rostos brancos de pânico e a verdade que estava prestes a desabar, Marina percebeu que no centro de tudo havia uma corda sendo puxada. Diniz olhou para a detetive e, pela primeira vez, ela viu um lampejo de desespero genuíno em seu olhar. "Marina, eu preciso que você saiba", começou Diniz. Mas antes que pudesse terminar, uma explosão irrompeu do andar de cima.
O som ensurdecedor sacudiu a mansão, e nuvens de fumaça começaram a preencher o ar. O pânico tomou conta de todos novamente, as pessoas gritando e correndo. Na confusão, Marina agarrou Diniz. O que está acontecendo? Sua voz estava quase perdida no ruído caótico. Ele parecia paralisado, como se estivesse preso entre a necessidade de protegê-la e as sombras de U. O ar se encheu de fragmentos de vidros e estilhaços, e em meio ao caos, um homem apareceu, coberto de sangue e com uma expressão de fúria incontrolável. Vocês pensam que podem escapar do que fizeram? Eu vim para acertar contas. Seu olhar fulminante encontrou Diniz, e de repente tudo fez sentido para Marina. Ela não estava apenas diante de um casamento arranjado. O que ela havia assinado ia muito além da formalidade. Envolvia vidas, segredos obscuros e uma ligação que poderia destruí-la. No meio da fumaça e do pânico, a consciência batia forte em sua mente. Diniz estava em perigo, e o que quer que estivesse se desenrolando não se resumia a um simples acordo. O que ela faria agora? Sua vida estava despedaçando em 1000 pedaços, e no centro de tudo, a verdade ainda parecia um segredo sombrio, um eco ameaçador. O que mais Diniz não lhe contara? E o que esse homem, agora dentro da mansão, realmente queria? A resposta estava próxima, e Marina sentiu que o chão sob seus pés pode. O silêncio pesado continuava. Todos os olhares na sala focados em Marina e Diniz. A detetive parecia ter cometido um erro, mas o jeito que estava olhando a fez sentir que a verdade estava prestes a explodir. Que documentos? A voz de Marina saiu como um sussurro, mas havia uma intensidade por trás dela. Diniz estava paralisado. A expressão dele misturava medo e desespero. Marina, Ele começou, mas não conseguia concluir. O ar estava denso, e algo pesado pendia sobre eles. A detetive se aproximou, a voz baixa e tensa. Tem a ver com seu ex-marido. O que você precisa saber é que Lucas não é quem você pensa que é. Um frio cortou a espinha de Marina. Lucas, o ex-marido. O homem que prometeu tudo e entregou nada. Agora era como se uma verdade oculta estivesse surgindo. O que você quer dizer? Ela mal conseguia respirar. A detetive hesitou, mas a turbulência ao seu redor tornou a coragem imperativa. Lucas está metido em algo muito maior. O divórcio, seus bens, tudo está conectado a um esquema muito maior que você pode imaginar. As palavras da detetive reverberavam na cabeça de Marina. O passado que ela pensava ter deixado para trás avançava como um fantasma. Simultaneamente, uma nova explosão estourou do andar de cima. O som fez tudo tremer. Gritos ecoaram e o pânico tomou conta. A multidão começou a correr enquanto fumaça subia pelas escadas. Marina e Diniz baixaram a cabeça, protegendo-se, mas o olhar dele era um misto de dor e arrependimento. Marina, não posso deixar que isso acabe assim. Você precisa acreditar em mim. Ele estava angustiado. Mas antes que ela pudesse lhe responder, um homem ensanguentado e com um olhar de fúria irrompeu pela porta principal. Era Lucas, o ex-marido dela. Marina, ele gritou, e o olhar dele era de quem tinha uma verdade a despejar. Eu sei tudo. Você não pode confiar nele. O coração de Marina disparou, e ela sentiu um nó na garganta. Diniz paralisou, e a tensão era palpável. O que você sabe, Lucas? A voz de Marina saiu tremida, mas ousada. Lucas encarou Diniz com uma fúria ardente. Ele está manipulando você. Você não sabe que ele é parte de um golpe financeiro? Eu descobri tudo. Ele fez você se casar por um contrato que os une a um esquema de lavagem de dinheiro. Suas palavras giravam como furacão na mente de Marina. Um silêncio gelado caiu sobre todos. Diniz estava chocado, a expressão dele se transformando em confusão e raiva. Lucas, você está mentindo.
Isso é loucura! Mas já era tarde. A semente da dúvida estava plantada. Antes que qualquer um pudesse falar, a detetive interrompeu. Precisamos sair agora. Eles não estão sozinhos. O que está em jogo é muito maior do que um simples divórcio. O pânico tomou conta novamente. A multidão gritava e corria, e a pressão em Marina aumentava. Nesse momento, uma sirene ecoou mais uma vez, mas agora vinha de dentro da mansão. O que era aquilo? O pânico agora dominava completamente. Uma equipe de policiais armados irrompeu, ofuscando tudo com seus gritos e ordens. Todos para fora! Este lugar não é seguro. Marina foi puxada para fora da casa, a confusão tornando-se uma bolha espessa ao redor dela. Mas enquanto corria, a palavra de Lucas repetia como um eco em sua mente. Diniz apenas a seguia, mas ela sentia que algo tinha mudado. O que mais Diniz estava escondendo? E de repente, a verdade mais devastadora surgiu na mente dela como um clarão de luz. E se Lucas realmente tivesse razão? E se Diniz não era apenas um empresário bem-sucedido, mas um jogador em um jogo muito maior? Tudo se despedaçava, e campos inteiros de confiança eram testados em questão de segundos. No meio do caos, enquanto tentava digerir tudo, o olhar de Diniz encontrou o de Marina. E nesse instante, ela percebeu que não tinha certeza de quem ele realmente era, o que tinha a ver com ela, ou melhor, com o que realmente existia entre eles. Uma nova assustadora pergunta surge: até onde ele estaria disposto a ir para protegê-la? E naquele momento, sob a sirene gritando e a fumaça se espalhando, Marina percebe. O silêncio pesado continuava. Todos os olhares na sala estavam fixos em Marina e Diniz. A tensão era palpável como um fio de eletricidade no ar. O rosto de Diniz parecia se contorcer entre medo e desespero. Marina, ele começou, mas não conseguiu terminar. Ela sentia o coração disparar, cada batida ecoando na sua cabeça. A detetive se aproximou. A expressão dela seria uma combinação de preocupação e determinação. Tem a ver com seu ex-marido. O que você precisa saber é que Lucas não é quem você pensa que é. As palavras da detetive pairavam no ar, pesadas, como uma nuvem sombria prestes a desabar. Um frio percorreu a espinha de Marina. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz quase apagada pelo pânico que se formava. A detetive hesitou, mas o estrondo de mais uma explosão ecoou da mansão e fez suas entranhas revirarem. O caos explodiu ao redor deles. Precisamos sair agora, a detetive gritou, e nesse instante a porta se abriu, revelando um homem ensanguentado que parecia ter saído de um pesadelo. Ele estava com a roupa rasgada, os olhos arregalados, e a expressão dele era de quem não tinha nada a perder. Era Lucas. Marina, ele gritou, e o olhar dele, inflamado, encontrou o dela. Eu sei tudo. Ele direcionou um olhar fulminante para Diniz. Você não pode confiar nele. Ele está por trás de tudo isso. Ele não é o homem que você pensa. Diniz ficou paralisado. As palavras de Lucas pareciam feri-lo. Lucas, não é o que você está pensando. Ele se defendia, mas a atmosfera estava tão carregada que era quase palpável. Marina sentia seu coração na garganta. Cada palavra de Lucas atingia como um golpe. O que está acontecendo? Ela perguntou, agarrando seu próprio braço como se isso a ancorasse em meio ao caos. Ele está envolvido em negócios sujos, Marina. Lucas aos poucos se aproximava. A agitação dele era quase contagiante. Eu descobri que suas empresas estão sendo usadas para lavar dinheiro. E o contrato que você assinou? Ele foi forçado. A multidão ao redor retinha a respiração, atraída pela intensidade da cena. Marina olhou para Diniz, que parecia em conflito. As feições dele misturavam vergonha e raiva. A revelação de Lucas fez seus pés quase deslizarem do chão. Diniz, isso é verdade? O olhar de Diniz evadia a resposta, e o silêncio se tornou ensurdecedor.
Mas antes que Diniz respondesse, uma nova sirene ecoou do lado de fora. O ar que preenchia a sala estava mudando, e a tensão estava prestes a se romper como um copo prestes a estourar. Outro criminólogo entrou, com o distintivo brilhando. "Todos aqui, agora!" ele ordenou, e acompanhado de outros oficiais, cercou a sala. As luzes da polícia refletiam nos rostos de todos, revelando uma confusão crescente, espelhos de incertezas e desilusões. "Marina, você precisa vir comigo", disse a detetive, agora com um tom autoritário, puxando-a para o lado enquanto a confusão aumentava. "Marina, não vá." Diniz tentou se aproximar, mas o oficial o impediu. "Esse homem não é inocente, senhora Soares. Nós temos evidências e não podemos deixar que ele te machuque." A última palavra foi como um tapa na cara. Diniz, o homem que uma vez parecia seu salvador, agora se tornava alguém envolto em sombras. A multidão ao redor murmura, as expressões refletindo incredulidade. "Isso não pode estar acontecendo", pensou Marina, a mente girando rapidamente. A detetive estava certa sobre o esquema. A cada fração que lucros e vidas estavam em jogo, e Diniz parecia no centro desse caos. O que mais ela não sabia? Então, em meio aos gritos e ordens, algo inesperado aconteceu. Uma explosão irrompeu do andar de cima. O chão tremeu sob seus pés, e o barulho ecoou como um trovão. O pânico tomou conta de todos. A multidão começou a correr, e Marina sentiu o ar desaparecendo em seus pulmões. Ela virou-se novamente para Diniz, que agora tinha um olhar desolado. Eu não sabia", ele murmurou. Mas antes que pudesse concluir, a cena se transformou em um cataclismo. Fragmentos de vidros, gritos de terror, e o semblante de Lucas se transformando em uma máscara de desespero. "Marina, eu fiz algo!" Diniz gritou, a voz dele sendo abafada pelo caos. E neste momento, uma pergunta surgiu em sua mente. Ele ainda era quem parecia ser? A essência de sua história se partia em 1000 pedaços, e no meio dessa destruição, ela percebeu que a verdade estava prestes a desabar sobre eles como um edifício em colapso. O que mais estava escondido sob essa camada de segredos? A resposta se tornaria a chave para a sua própria sobrevivência. O silêncio pesado continuava. Todos os olhares na sala estavam fixos em Marina e Diniz. O que estava a ponto de acontecer parecia um pesadelo prestes a se concretizar. A tensão era palpável, como um fio de eletricidade no ar. O rosto de Diniz se contorcia entre medo e desespero. "Marina, Ele começou, mas a frase ficou presa na garganta. A detetive se aproximou, seu olhar determinado. "Tem a ver com seu ex-marido. O que você precisa saber é que Lucas não é quem você pensa que é." O peso daquelas palavras fez o coração de Marina parar por um segundo. Um frio cortou sua espinha. Lucas, o ex-marido que a deixou com tantas marcas. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela saiu como um sussurro, mas a urgência na pergunta era clara. "Ele está envolvido em algo maior, Marina. Eu tenho provas", a detetive disse. Mas antes que pudesse continuar, mais uma explosão ecoou da mansão, fazendo o chão tremer sob os pés. O pânico aumentou, gritos e murmúrios se misturavam ao caos, e Marina teve a sensação de que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Então, a porta se abriu, revelando um homem ensanguentado, os olhos arregalados e a expressão de quem não tinha nada a perder. Era Lucas. "Marina!" ele gritou, e seu olhar incendiava a cena. "Você não pode confiar nele." A voz dele estava carregada de desespero e raiva. "Diniz está por trás disso. Ele me usou." Ele. Mas Lucas não teve tempo de terminar. De repente, um novo personagem entrou na cena. Um homem corpulento, de terno impecável e uma expressão séria. Ele se virou para Diniz, e a tensão aumentou ainda mais. "Acabou, Diniz. Você não pode escapar do que fez." O olhar do novo homem era como uma espada afiada.
Ele se chamava Fernando, um ex-parceiro de Diniz, e alguém que sempre manteve suas cartas próximo ao peito. Não, não é assim que as coisas funcionam. Diniz insistiu, sua voz quase falhando. Mas a expressão no rosto de Fernando não mostrava compaixão. Você achou que poderia tudo? Que poderia me deixar fora do jogo? A cada palavra, a energia se intensificava. Os outros presentes, que antes estavam em choque, agora sussurravam, com medo do que estava por vir. Você não sabe o que está falando, Fernando. Diniz retrucou, mas seu tom estava tremendo. Marina sentiu um nó na garganta e o mundo parecia girar ao seu redor. O que mais estava por trás desse emaranhado de relações? Fernando virou-se para Marina. Seu olhar era penetrante. Ela também não sabe, Diniz. Não sabe que você nunca foi o CEO comum. Isso tudo é apenas um grande teatro. As palavras dele eram como um veneno, e a sala ficou em silêncio absoluto. Marina olhou para Diniz, que estava agora com o rosto pálido. O jogo que até então parecia um contrato marital estava se revelando como uma grande farsa. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremendo. Por favor, me diga que não é verdade. Mas antes que Diniz pudesse responder, uma nova explosão irrompeu do andar de cima. O barulho fez tudo tremer, e o que parecia uma noite de festa se transformou em um verdadeiro campo de batalha. A fumaça começou a se espalhar, e a visão tornou-se turva. Marina sentiu o pânico invadir seu peito. Diniz! Gritou, mas ele parecia paralisado. O olhar dele estava fixo em Fernando, e a presença desse novo personagem parecia estar revelando verdades que nem ela mesma havia imaginado. Nesse tumulto, Marina teve uma súbita intuição. As palavras de Fernando ecoavam em sua mente. Teatro! A imagem de Diniz, o CEO enigmático, tomou uma nova forma. E na confusão, o verdadeiro sentido do jogo começou a surgir. Marina! Diniz finalmente decidiu romper o silêncio, os olhos dele quase implorando. Eu não te traí, isso não é o que parece. Tudo o que eu fiz, fiz por nós. A vulnerabilidade na voz dele fez o coração dela acelerar, mas a desconfiança começou a tomar conta de sua mente. O que estava decidido? A vida de ambos estava prestes a mudar radicalmente. A fumaça tomou conta do ambiente e os gritos se tornaram ensurdecedores. No meio de tudo, uma verdade gritante se apresentava. O que mais Diniz tinha escondido? E por que aquele cenário de caos estava prestes a explodir em meio às suas vidas? Sem respostas, uma nova verdade surgia, prestes a desmantelar tudo o que ela acreditava saber. O que Marina não podia prever era que, na loucura do momento, algo ainda mais chocante estava prestes a acontecer. E essa revelação faria com que sua vida tomasse um rumo totalmente inesperado. O silêncio pesado continuava. Todos os olhares estavam fixos em Marina e Diniz. O que estava prestes a acontecer parecia um pesadelo prestes a se concretizar. A tensão era palpável, como um fio de eletricidade no ar. O rosto de Diniz se contorcia entre medo e desespero. Marina, ele começou, mas a frase ficou presa na garganta. A detetive se aproximou, seu olhar determinado. Tem a ver com seu ex-marido. O que você precisa saber é que Lucas não é quem você pensa que é. O peso daquelas palavras fez o coração de Marina parar por um segundo. Um frio cortou sua espinha. Lucas, o ex-marido que a deixou com tantas marcas. O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu como um sussurro, mas a urgência na pergunta era clara. Ele está envolvido em algo maior, Marina. Eu tenho provas, a detetive disse. Mas antes que pudesse continuar, mais uma explosão ecoou da mansão, fazendo o chão tremer sob os pés. O pânico aumentou, gritos e murmúrios se misturavam ao caos, e Marina teve a sensação de que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Então, a porta se abriu, revelando um homem ensanguentado, os olhos arregalados
e a expressão de quem não tinha nada a perder. Era Lucas. Marina, ele gritou, e seu olhar incendiava a cena. Você não pode confiar nele. A voz dele estava carregada de desespero e raiva. Diniz está por trás disso. Ele me usou. Ele. Mas Lucas não teve tempo de terminar. De repente, um novo personagem entrou na cena. Um homem corpulento, de terno impecável e uma expressão séria. Ele se virou para Diniz, e a tensão aumentou ainda mais. Acabou, Diniz. Você não pode escapar do que fez. O olhar do novo homem era como uma espada afiada. Ele se chamava Fernando, um ex-parceiro de Diniz. Alguém que sempre manteve suas cartas próximo ao peito. Não é assim que as coisas funcionam. Diniz insistiu, sua voz quase falhando, mas a expressão no rosto de Fernando não mostrava compaixão. Você achou que poderia tudo? Que poderia me deixar fora do jogo? A cada palavra, a energia se intensificava. Os outros presentes, que antes estavam em choque, agora sussurravam, com medo do que estava por vir. Você não sabe o que está falando, Fernando. Diniz retrucou, mas seu tom estava tremendo. Marina sentia um nó na garganta, e o mundo parecia girar ao seu redor. O que mais estava por trás desse emaranhado de relações? Fernando virou-se para Marina. Seu olhar era penetrante. Ela também não sabe, Diniz. Não sabe que você nunca foi um CEO comum. Isso tudo é apenas um grande teatro. As palavras dele eram como um veneno, e a sala ficou em silêncio absoluto. Marina olhou para Diniz, que estava agora com o rosto pálido. O jogo que até então parecia um contrato marital estava se revelando como uma grande farsa. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremendo. Por favor, me diga que não é verdade. Mas antes que Diniz pudesse responder, uma nova explosão irrompeu do andar de cima. O barulho fez tudo tremer, e o que parecia uma noite de festa se transformou em um verdadeiro campo de batalha. A fumaça começou a se espalhar, e a visão tornou-se turva. Marina sentiu pânico invadir seu peito. Diniz! Gritou, mas ele parecia paralisado. O olhar dele estava fixo em Fernando, e a presença desse novo personagem parecia estar revelando verdades que nem ela mesma havia imaginado. Nesse tumulto, Marina teve uma súbita intuição. As palavras de Fernando ecoavam em sua mente. Teatro? A imagem de Diniz, o CEO enigmático, tomou uma nova forma. E na confusão, o verdadeiro sentido do jogo começou a surgir. Marina! Diniz finalmente decidiu romper o silêncio, os olhos dele quase implorando. Eu não te traí. Isso não é o que parece. Tudo o que eu fiz, fiz por nós. A vulnerabilidade na voz dele fez o coração dela acelerar, mas a desconfiança começou a tomar conta de sua mente. O que estava decidido? A vida de ambos estava prestes a mudar radicalmente. A fumaça tomou conta do ambiente, e os gritos se tornaram ensurdecedores. No meio disso, Marina percebeu algo se movendo na escuridão. Era um movimento discreto, mas decisivo. Um terceiro homem, com um capuz cobrindo o rosto, emergiu da penumbra, segurando um dispositivo no pulso. Antes que alguém pudesse reagir, ele pressionou um botão. Um som ensurdecedor reverberou, e a mansão vibrou como se fosse um tambor prestes a estourar. Um caos absoluto tomou conta. As paredes tremiam, e um brilho intenso explodiu do aparelho, lançando todos para trás. Isso não é só um casamento. Isso é um plano de vingança, gritou o homem misterioso, a voz distorcida por uma máscara. Chegou a hora do espetáculo final, Diniz. E, no instante seguinte, algo que parecia uma bomba começou a se desdobrar diante deles, gerando um brilho ofuscante. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma onda de pânico e confusão tomou conta de todos. Era uma armadilha. E enquanto os rostos ao redor dela se contorciam em horror, a verdade mais devastadora surgiu. Diniz não estava apenas envolvido em um golpe.
Ele estava no centro de uma trama que envolvia traições e uma rede de vingança que ameaçava a vida de todos ali, inclusive a dela. A revelação estava prestes a estourar como a bomba que estava prestes a detonar. O que mais Diniz tinha escondido? E que terror ainda estava por vir com aquele homem encapuzado? O destino deles não era mais o que parecia. Tudo se despedaçava ao redor dela, e Marina percebeu com horror que a verdadeira luta estava apenas começando. Os gritos ecoavam enquanto a fumaça invadia a mansão, misturando-se à confusão e ao pânico. Marina sentiu o coração acelerar, o medo se transformando em um aperto no peito. O homem encapuzado havia pressionado um botão. O tempo parecia desacelerar, e tudo se tornava incerto. Diniz. Ela gritou, mas a voz dele estava sufocada pelo caos que se desenrolava ao redor. Fernando, com uma expressão de raiva, encarava Diniz, que parecia paralisado. Você arruinou nossas vidas, Diniz. Esse teatro acaba agora. O olhar de fogo entre eles era intenso, como se um duelo estivesse prestes a acontecer. Marina, sem saber para onde ir, se sentiu perdida em uma tempestade de emoções. As memórias de Lucas e todo o sofrimento que tivera retornaram com a força de um furacão. Eu preciso saber a verdade, gritou. Então virou-se para Diniz, sua voz quase quebrando. O que é que você realmente fez? Diniz finalmente se girou para ela, os olhos tons de desespero. Marina, isso não é joguete. Você é mais do que uma peça nesse tabuleiro. Mas as palavras dele agora pareciam vazias. A estação de empatia que ela tinha por ele estava se dissolvendo na insegurança e na traição. Lucas, ainda ensanguentado, surgiu repentinamente, sua figura projetando uma sombra sobre a cena. Não acredite nele. Ele manipulou tanto você quanto a mim. A tensão transformou-se em um eco surdo, como se o universo estivesse fazendo uma pausa, preparando-se para o clímax da tragédia. As luzes começaram a piscar, e uma sirene distante se aproximava. O peso da realidade estava prestes a despencar sobre eles. Marina sentia o nó na garganta apertar. Então, em meio ao barulho e à bagunça, uma explosão de luz iluminou a sala e as paredes tremeram. O caos estava prestes a se intensificar. Mas então, algo mudou. A figura encapuzada, que parecia estar no controle, evitou. O som do dispositivo que segurava diminuía, e a máscara que escondia seu rosto começou a cair, revelando um rosto conhecido. Alguém que Marina jamais esperaria ver. Era um amigo da faculdade, alguém que agora fazia parte desse jogo que a desestabilizara. Você não pode fazer isso. Não assim, Marina gritou, confusa. As peças se moviam, e tudo parecia girar em torno dela novamente. Marina, eu não tive escolha. Diniz não é o que você pensa, o homem respondeu, mas seu tom falhou em tranquilizar. As vozes se sobrepunham, murmurando e discutindo enquanto a fumaça se empilhava. A sala se tornava um campo de batalha emocional. Diniz parecia perdido, inconsciente de como tudo estava se desintegrando. Marina, você precisa confiar em mim. Eu amo você. A declaração soou quase como um grito de socorro. Ela olhou nos olhos dele, a luta interna transparecendo, e viu um homem em conflito, mas também sentiu a sombra de suas ações. Amor não deve ser construído em mentiras. Sua voz tremia e a dor do passado queimava no fundo. Então, a detetive encrou novamente, decidida, interrompendo o tumulto. Precisamos sair agora. Este lugar está prestes a desabar. O pânico tomou conta, e a urgência em suas palavras fez as peças do quebra-cabeça se mover rapidamente em direção à saída. Naquele momento, Marina teve uma epifania. É claro que Diniz a amava, mas o amor dele era um amor envolto em sombras. E Lucas, com seu passado turbulento, também não era a resposta. Conforme todos corriam pelas escadas, Marina sentiu a vida dela se reestruturar em um instante. As pessoas que entraram em sua vida, as que se foram,
todas interligadas por fios de escolhas. Eu tenho que me escolher, pensou. Na porta, enquanto a fumaça se tornava densa, Marina se voltou para Diniz e Lucas. Vocês precisam enfrentar suas verdades, e eu farei o mesmo. As palavras saíram como uma promessa, a determinação ardendo dentro dela. Não eram apenas vítimas de um destino cruel, estavam prestes a ressignificar quem eram. A porta se abriu. O ar fresco da noite a envolveu, levando embora a confusão e a dor, mas os ecos da escolha de Marina ainda ressoavam em seu coração. O futuro era um vasto mistério, uma tela em branco pronta para ser preenchida. E ali, no limiar entre o caos e a liberdade, Marina sorriu pela primeira vez, determinada. É hora de começar novamente. O que viria a seguir? Ela tinha um universo inteiro à sua frente. Antes de terminar, preciso de vocês. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este fim. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo.